recebendo hoje aqui no T-Voz o vice-prefeito aqui de São Joaquim da Barra, Rodrigo Borges Nicolau. Vamos falar um pouco sobre os últimos acontecimentos envolvendo aí a Prefeitura de São Joaquim da Barra e também o PT. Rodrigo, muito obrigado pela participação hoje aqui no T-Voz. É um prazer recebê-lo e falar de assuntos aí que estão em destaques aqui na nossa cidade. Muito obrigado. Eu que agradeço, Estevão, a equipe do T-Voz, ao Josué, pela oportunidade de estar falando com vocês. Esse canal que está se tornando a cada dia um canal mais importante nos debates que envolvem a cidade, né? Utilizando a internet, que é um veículo relativamente novo de comunicação, mas vocês estão de parabéns porque vocês estão sabendo fazer uma TV pela internet de muita qualidade. Rodrigo, para a gente começar a nossa entrevista, é o último assunto que não se ouve falar em outra coisa no município, no que diz respeito à política, é a estação de tratamento de esgoto. O Dr. Marcelo Mian, que é o prefeito, juntamente, e você que é o vice também, né, assinou o convênio no último dia 3 de julho, de uma verba de quase 13 milhões de reais para a construção da estação de tratamento de esgoto, que segundo o prefeito, essa obra deve começar em janeiro de 2015. Como que você, como vice-prefeito, viu essa movimentação, Rodrigo? Olha, Estevão, essa é uma história de fato antiga já, né? São Joaquim da Barra é uma cidade dinâmica, né? Não é à toa que nós somos considerados aqui na micro-região a cidade principal. Porque São Joaquim tem uma vida muito dinâmica e cresce a olhos vistos, principalmente nos últimos anos. E as necessidades que a cidade tem que enfrentar, elas vão se modificando de acordo com o passar dos anos. É assim na história de qualquer cidade, São Joaquim não é diferente. Se você me perguntar há 5 anos atrás qual era a prioridade de São Joaquim da Barra, seria unânime a resposta no sentido de que era uma nova rodoviária. Porque a nossa era muito acanhada, que era modesta, que era pequena, que não atendia mais a demanda da cidade. A gente ficava até meio envergonhado com a nossa rodoviária. Isso foi pauta de assuntos na cidade durante muitos anos, porque ficou quase 30 anos parada a construção da rodoviária, criando essa expectativa toda. Hoje nós temos lá uma realidade, a rodoviária está pronta, junto com a entrada da cidade e tudo mais. Com isso, outras necessidades, outras prioridades vão aparecendo, porque como eu disse no início, o desenvolvimento de São Joaquim não para. E o Marcelo e eu, quando a gente se propôs a disputar a eleição municipal há 2 anos atrás, nós sentamos com os companheiros do PT, com os partidos aliados e elaboramos um plano de governo. Elaboramos um conjunto de compromissos que nós apresentamos para a sociedade joaquinense quando buscamos o voto e felizmente a gente teve sucesso, a gente ganhou as eleições. Nesse nosso plano de governo, Estevão, a principal obra, a nossa prioridade número 1 era justamente a estação de tratamento de esgoto. Essa era a nossa prioridade, junto com casas populares e com o distrito industrial. Então, desde o dia 1º de janeiro de 2003, o Marcelo, nosso prefeito, liderando todo esse processo, mas ao lado da sua assessoria, das pessoas que compõem a administração, eles iniciaram um trabalho de continuidade na busca pela estação de tratamento de esgoto, que é uma obra importante não só para São Joaquim, mas uma obra que transcende a importância da cidade. Parece também, né, que são 29 municípios que já tratam esgoto. No meio ambiente, é uma preocupação com o planeta Terra. A gente aqui na nossa casa, na nossa cidade, pensando no futuro do planeta, cuidando do que é nosso. É nesse sentido que a estação de tratamento de esgoto também tem a sua grande importância. Rodrigo, e você, como vice-prefeito, acredita que essa obra será realizada aqui em São Joaquim, que deve ser iniciada em janeiro de 2015? Porque o convênio já foi assinado e a Secretaria de Recursos Hídricos, o DAEE, já confirmou que a licitação deve acontecer nos próximos 2 meses e que a obra deve sair em São Joaquim. Você acredita que vai começar? Olha, nós vencemos uma grande batalha, mas ainda temos que vencer a guerra. A assinatura de um convênio do Prefeitura de São Joaquim, do Governo do Estado, mais especificamente com a Secretaria de Recursos Hídricos, é um passo muito importante no sentido de que a gente vai de fato conseguir a nossa estação de tratamento de esgoto. É uma sinalização concreta de que a Secretaria Estadual tem o objetivo de fazer essa obra aqui na cidade. Então, nós temos todos os motivos para acreditar que isso saia. Até porque teve um documento assinado.
É claro que ainda nós vamos ter que manter uma postura de cobrança direta junto ao governo do estado, porque agora precisa licitar, precisa dar ordem de serviço e construir a obra, que é a estação de tratamento de Mas esgoto. quando um convênio é assinado, Rodrigo, dificilmente essa obra acaba não acontecendo, né? Já viu algum caso em que a obra não aconteceu depois do convênio assinado? Nós temos em São Joaquim um caso interessante, que é a questão do fórum. Né? São Joaquim chegou a doar o terreno para o governo do estado de São Paulo sob a promessa de que nós teríamos a construção de um novo fórum, isso há 4 ou 5 anos atrás. E até hoje, infelizmente, nós não tivemos nem a licitação e nem o início das obras. Então, quando um governo, seja ele municipal, estadual ou federal, se propõe a realizar alguma obra, essa obra tem que ser a prioridade para ele. Mas essa questão do novo fórum não participava de um projeto específico, né, Rodrigo? Que nem esse projeto da estação é do projeto Água Limpa, tem um projeto, tem os recursos específicos para esse caso. É o né? mesmo caso do fórum. Para você construir uma obra, você tem que ter um orçamento autorizando você a construir a obra. Por que o fórum não veio ainda? E essa foi a última explicação que nos passaram. Porque existia uma previsão orçamentária para construir o fórum, e essa verba que constava do orçamento, ela foi realocada numa outra rubrica. Porque a construção do fórum deixou de ser uma prioridade para o governo do estado, em detrimento de uma outra conquista. Então, depende da vontade política do ente governamental que vai realizar a obra. Se for prioridade, faz. Se não for, não faz. A do fórum é a mesma história e a estação de tratamento também. O fato de ter sido um convênio e o fórum de ter sido por meio de um convênio junto com a Justiça, com a Secretaria de Justiça, a fonte de custeio disso é a mesma, que é o governo do Estado, o orçamento do Estado de São Paulo. Então, eu digo com muita tranquilidade, nós vencemos uma etapa importante, que foi conseguir assinar o convênio. Isso foi muito importante para a gente ter ali na frente a estação de tratamento de esgoto. Mas eu repito, agora cabe a nós, e o Marcelo, nosso prefeito, sabe disso. Tanto é que ele destacou a sua principal assessora, a chefe de governo, a doutora Suzy, para acompanhar de perto o andamento desse processo, junto à Secretaria de Recursos Hídricos, para que a gente veja concretizada a construção. Eu acredito que sim, porque houve uma promessa do próprio governador do estado, no sentido de que São Joaquim conseguiria a estação de tratamento de esgoto. Então, diante dessa promessa, nos resta acreditar, né, e acompanhar esse processo todo. Então, eu imagino que, de fato, o cronograma que nos foi passado, de que a licitação já vai se iniciar, que a ordem de serviço se dará no final ou no começo do ano que vem, esse cronograma nos foi passado e a gente tem que acreditar nele. Né? O município fez a sua parte. Né? O Marcelo liderou esse processo todo, o projeto da construção da estação de tratamento de esgoto está já com a sua primeira autorização junto à CETESB conquistada, o projeto está aprovado, está redondinho, o município fez tudo o que lhe cabia. Agora a bola está com a Secretaria de Recursos Hídricos, com o governo do estado, para dar sequência a todo esse processo. Eu acredito que a gente vai conseguir. Repassou o problema agora para o estado de São Paulo, não é mais um problema de São Joaquim. Rodrigo, o ex-prefeito, Zé Vanucci, esteve na Rádio Lidersom e fez algumas críticas, né, inclusive ao governador do estado, disse não acreditar que essa obra seja realizada em São Joaquim da Barra, apesar da assinatura do convênio. Ele disse que também achou estranho o governador assinar esse convênio às vésperas das eleições. O prefeito Marcelo Mian esteve na rádio e afirmou que essa obra não sairia às vésperas das eleições. O convênio seria assinado em dezembro ou em janeiro de 2015. Segundo ele, esse convênio foi assinado antes das eleições porque a assessoria dele foi atrás, porque era uma vontade da administração atual. Qual que é a sua posição sobre isso? É verdade. O trabalho da administração foi fundamental. Sem a liderança exercida pelo Marcelo e toda a sua equipe, envolvendo Câmara de Vereadores, Ministério Público, sem esse papel que ele desenvolveu, nós não teríamos assinado o convênio mesmo não. Isso é verdade. Agora, também é verdade que foram assinados centenas de convênios um dia antes da data limite de assinar. Se é eleitoral ou não, o eleitor tem que julgar. Sabe, o governante que concorre à reeleição, ele tem alguns instrumentos para usar. Entre eles, o que o atual governador tem feito, foi notícia da Folha de São Paulo. Ele não pode participar mais, e ninguém que concorre à reeleição pode, de inauguração de obra. Mas há um subterfúgio que você pode vistoriar obras em andamento.
né? E tem feito isso, é uma brecha na legislação eleitoral, quem concorre à reeleição aproveita dessas brechas, e com o governador que concorre à sua reeleição não é diferente. Agora, de fato, a gente tem que ficar atento, Estevam. Nós ganhamos uma batalha, não ganhamos a guerra, porque nós já tivemos muitas histórias em São Joaquim de promessas de coisas importantes para a cidade que não são concretizadas. Rodrigo, mas no caso assim, se não for realizada essa obra, se não tiver início, vocês fizeram a parte de vocês, a prefeitura fez o dever dela. Mas isso não é o mais importante. O mais importante para nós é ter a obra. Nós queremos a estação de tratamento de esgoto. Sim. Nós só não fazemos com dinheiro próprio, porque o nosso orçamento infelizmente não permite, porque nós não temos um orçamento tão elástico quanto as necessidades de São Joaquim. Então não é uma briga política, nós precisamos, porque nós queremos uma cidade desenvolvida cada vez melhor. Mas o prefeito anunciou que caso essa verba não venha, ele vai fazer, nós temos que fazer. Era a nossa prioridade quando a gente se candidatou, Marcela prefeito e eu e a vice, nós vamos fazer. É óbvio que é tanto melhor você conseguir uma verba, porque sobra esse dinheiro para a gente aplicar em outras coisas da cidade. Se não vier, nós vamos fazer. Não vamos postergar mais a questão da estação de Rodrigo, aqui em São Joaquim a gente tem o Éder Tavares, que é o vereador do PSDB, que também participou dessa luta. Tem o deputado Roberto Engler, que é de Franca, que também, segundo o prefeito, ajudou também nessa conquista. Também é um caminho de se cobrar essas lideranças caso essa obra não comece. Não é por aí? O Éder ajudou muito enquanto vereador, teve um trabalho exemplar de como deve ser a atuação de um parlamentar. O deputado Roberto Engler também ajudou bastante, fazendo contato, agendando reuniões com o Marcelo, nosso prefeito, e com o secretário de Recursos Hídricos. Todos ajudaram, né, no sentido de que a gente consiga. E aí eu não quero nem pensar nessa questão de cobrar ou não cobrar. Eu acredito que venha isso. Eu acredito que seja o resultado de um esforço comum de várias forças políticas de São Joaquim, institucionais. E o Éder, como é um vereador do PSDB, o Roberto Engler, que também é um deputado do PSDB, eles têm um acesso mais fácil ao governador, que é do partido deles. E eles cumpriram de forma institucional o papel que lhes cabia, né? Então, eu acredito na boa-fé deles, porque em todo momento eles se mostraram muito dedicados a essa questão. E eu acredito na boa-fé de todo mundo envolvido nisso. É que eu digo para você, a gente, de fato, tem que continuar batalhando até a obra estar pronta, né? Para que a gente não se frustre novamente. Não, porque assinou o convênio que tem que também deixar para lá. Não, vamos acompanhar. E o Marcelo, eu repito, ele já destacou a Suzy, a sua assessora, para acompanhar diariamente todo esse processo. Nós não podemos mais ter frustrado em São Joaquim, como por exemplo, nós não tivemos o fórum, que eu disse há pouco, a FATEC que nos foi prometida. Mas o fórum já foi anunciado que não saiu agora, nesse ano, mas deve sair, né? Espero que saia. Agora faz 5 anos que estão dizendo que vão construir e não constrói. Então a gente fica nessa expectativa. Eu sou advogado, eu conheço a estrutura do fórum de São Joaquim. Não dá para atender o joaquinense, quem vem de fora aqui, não tem acessibilidade, é tudo amontoado, é pequeno, nós temos só duas varas, precisamos de mais uma pelo menos, sabe? Sem um aumento da estrutura física do prédio do fórum é impossível você prestar um serviço de qualidade, né? Então, basta a pessoa ir lá no fórum para ver quanto é importante um novo fórum. Rodrigo, você acredita que a gente até observa, a gente vê, tem um ex-vereador inclusive, que já foi várias vezes no fórum, tentar falar com a juíza, fez várias situações que até, segundo informações, irritou a juíza em uma audiência. Essa questão também da estação de tratamento de esgoto, usar o veículo de comunicação falando que não vem a estação, que não vem o fórum, tudo isso também você acha que não pode atrapalhar? Olha, eu não sei se... Você tem que fazer uma análise de quem está dizendo as coisas, né? Se tem fundamento ou não, qual a representatividade da pessoa que está dizendo uma informação dessa. Se eu vier aqui para você e disser, olha, o fórum não vem, eu tenho que falar o porquê. E com base em quê, né? Com base em quê? Então, aí vai do senso crítico de quem ouve, né, as pessoas falar. Eu acho que isso não atrapalha, isso é muito pequeno diante de todo o processo de conquista de uma obra para a cidade. Né? Isso é um processo documentado, tem pedido, tem resposta, tem ofícios mandados de cá para lá, de lá para cá, tem projetos concluídos, tem orçamento elaborado. Então não é uma entrevista de um ex-vereador que vai trazer algum problema, sabe? As coisas acontecem se tiverem que acontecer, de quem for responsável por acontecer, de fato quiser que aconteça. Então isso eu acho que é um pouco relevante nessa história toda.
Rodrigo, eu preciso te perguntar isso porque também não se fala em outra coisa aqui em São Joaquim. Você, como vice-prefeito, uma liderança muito importante dentro do Partido dos Trabalhadores em São Joaquim da Barra e também em toda a região. Depois dessa estação, dessa assinatura desse convênio, muito se falou nas ruas da cidade, nas entrevistas, inclusive essa última entrevista que o ex-prefeito concedeu na rádio, o Zé Vanucchi, falou uma coisa, o Marcelo Mian foi lá e disse outra, e as pessoas acabaram comentando que está havendo um racha dentro do partido, um racha dentro do PT. Isso procede? Estevam, eu ouço essa história há mais de década. Na verdade, isso é mais um desejo dos nossos adversários do que uma realidade. Longe disso, sabe? O PT de São Joaquim, em toda a sua história, e nós temos mais de 30 anos de história na cidade, sempre soube que a união interna é fundamental para que a gente pudesse chegar ao poder, como chegamos várias vezes em São Joaquim, e fazer as transformações profundas que o PT fez enquanto foi prefeitura, quando foi governo municipal. Então, o PT está mais forte do que nunca, o PT está unido em torno da agora candidatura da ex-prefeita Maria Helena, deputada estadual, tem o apoio público do Marcelo, nosso prefeito, já declarou aqui, candidata do prefeito, é candidata do PT, é candidata de todos os vereadores do PT. O PT está mais unido do que nunca para a gente enfrentar essa eleição importante de outubro, para reeleger a Dilma, para eleger o Padilha, para eleger o Suplicy, eleger uma grande bancada de deputado federal e eleger a Maria Helena, deputada estadual. Então isso é mais um factoide, isso é mais uma conversa de esquina. Mas você ouviu isso, né? Não, eu estou ouvindo de você agora. Aliás, eu ouço isso há 10 anos, há 15 anos. Mas deu o que falar na cidade, viu, Rodrigo? Não sei o que estou falando, não. Muitos comentários surgiram na cidade. O PT, como a força política mais importante de São Joaquim, afinal de contas, você faz política na cidade contra ou a favor do PT. Felizmente, a gente nas últimas eleições tem tido mais gente a favor. E ganhando as últimas eleições. Das últimas 6 eleições, o PT ganhou 5 em São Joaquim. O que mostra a força do partido, que tem enraizamento social, que tem diálogo com a sociedade. Isso é importante para um partido que quer crescer, que quer fazer as transformações que a gente tem feito. Então, na verdade, Estevão, essas conversas, elas giram em torno mais de um grupo muito pequeno de pessoas que vive a vida política da cidade mais profundamente, e que é uma minoria. A população mesmo não liga nessas questões. Ela pensa no seu candidato mais perto da eleição, essas questões, essas discussões. Tem muita gente em dúvida ainda, né, Rodrigo? Muita gente que não decidiu o voto ainda. Sem dúvida, eu acho que as pessoas vão começar a pensar nos seus candidatos, em quem vão escolher para votar a partir de agora. E quanto mais se aproxima da eleição, essas discussões vão se tornando mais comuns. Eu acho que ainda hoje o eleitor está muito distante da questão eleitoral. Para o meio de agosto começa a propaganda de rádio e TV, aí as pessoas vão ficar um pouco mais conectadas à questão da eleição. Então, conforme vai passando o tempo, esse assunto vai tomando corpo e destaque na mente das pessoas. Por isso que eu te digo que essas conversas, normalmente elas circulam em quem vive muito de perto as questões políticas, que é uma minoria de pessoas. Tal. O grande eleitorado, a grande população, não se liga a essas questões. Rodrigo, o prefeito Marcelo Mian declarou aqui, em entrevista ao T-Voz, sobre essa questão, depois da assinatura do convênio, que também surgiu esse comentário de que algumas lideranças do PT teriam chamado ele para conversar, teriam criticado essa assinatura, porque poderia dar palanque para o PSDB agora nessas eleições. Eu perguntei isso para ele aqui, ele disse que o partido não chamou ele para conversar sobre isso, oficialmente não existe nada, mas que ele ouviu sim comentários de alguns membros do PT. Olha, você vai dar palanque agora para o PSDB nessas eleições, vai dar informações e notícias para eles falarem nessa eleição. Como que você vê isso também, Rodrigo? De forma alguma. Eu acho que quem conquistou alguma coisa da cidade tem que falar, e nós somos o primeiro a falar. O Marcelo ele não é prefeito do PT, ele é prefeito de São Joaquim. Eu não sou vice-prefeito do PT, eu sou vice-prefeito da cidade. A gente governa para todo mundo, sabe? A gente vai buscar recursos no governo do estado, no governo federal, porque nós pensamos em São Joaquim. É uma grande bobagem essa ideia de achar que dá palanque para A ou para B. Quem trouxe conquistas para São Joaquim, a gente faz questão de dizer que trouxe, quanto trouxe, quando trouxe, para que trouxe. É um
sei de onde aparecem essas conversas. Eu acho que nós em São Joaquim somos mais maduros do que esse tipo de coisa. A política em São Joaquim é feita em alto nível. Você tem divergências, você tem classes políticas que se distanciam ideologicamente, mas é sempre feito com um alto nível de respeito pelo seu adversário, e todos, depois de eleito, tem sido assim. Quando eu fui vereador durante 8 anos... Faz parte, né, Rodrigo? Na eleição é normal essa... Claro, senão todo mundo ia participar de um único partido, não precisava ter nem eleição. É claro que são diferentes. É claro que, por exemplo, nós temos aqui, você citou o Éder, que é o vereador do PSDB. Em termos de macropolítica, de projeto de mundo, de visão de sociedade, eu do PT, eu tenho uma visão totalmente oposta de alguém do PSDB. Agora, isso não nos impede de trabalharmos juntos pelo bem de São Joaquim. Sabe, é isso que nos move. E essa Câmara de Vereadores, muito especialmente, está demonstrando que é assim que se faz política. Sabe, todos os vereadores têm trabalhado em prol de São Joaquim, colocando de lado um pouco a bandeira partidária. Agora, nós vamos disputar uma eleição. Nós somos de partidos diferentes. Então é óbvio que cada um vai trabalhar para os seus candidatos, porque cada um entende que as ideias do seu partido são as melhores. Né? E aí a gente vai tentar convencer o eleitor disso. A democracia é assim. Né? Democracia, você disputa a eleição, ganha uma, perde outra, mas continua tocando a sua vida, continua na política, continua tentando construir uma cidade melhor para se viver. Tem sido assim em São Joaquim nos últimos anos e o eleitor sabe disso. Você falou uma coisa importante, Rodrigo, que a partir do momento que você foi eleito a vice-prefeito, o Marcelo Mian também é prefeito, vocês são representantes do povo, representantes do município. E quando, que nem o governador do estado trouxe alguma coisa para São Joaquim, ele não trouxe para você e para o Marcelo Mian, trouxe para o povo também. Exatamente. E assim funciona com qualquer ente governamental. O Marcelo conseguiu, junto ao Caixa Econômica Federal, junto ao governo federal, ao Ministério da Cidade, a liberação de 24 milhões de reais para subsidiar a construção de mais de 400 casas populares pelo Minha Casa Minha Vida. Basta agora o projeto ser aprovado junto à Superintendência da Caixa. São 24 milhões de investimentos em São Joaquim. Recentemente ele conseguiu a propriedade daquele terreno grande, em frente à Escola Genoveva, ao CEN, que era da União, e ele conseguiu para a cidade. Enfim, a gente tem que buscar tudo que é possível de coisa boa, tanto na União quanto no Estado. Sabe, é assim que se administra uma cidade. Infelizmente, o orçamento de São Joaquim não dá para fazer tudo que a gente quer. A gente precisa desse tipo de ajuda. E aí temos que correr atrás. E quem consegue ajudar São Joaquim, a gente não só dá publicidade nisso, como faz questão de agradecer. Né? O nosso mandato é um mandato geral. Nós não somos prefeito e vice-prefeito de quem votou na gente. Nós somos prefeito e vice-prefeito da cidade, representando São Joaquim da Barra. E é com isso muito claro que nós trabalhamos para o desenvolvimento da nossa cidade. Rodrigo, para a gente encerrar, qual que é a avaliação que você faz da atual gestão do prefeito Marcelo Mian, que a gente tem visto, que você falou, que ele conseguiu agregar pessoas de vários partidos, vereadores de vários partidos que têm ido junto a São Paulo, que têm conseguido trazer recursos para São Joaquim da Barra, que estão aliados, inclusive alguns que saíram dos partidos que eles estavam, foram para outros partidos, e a gente vê que está apoiando a administração, e até outros que a gente ouve dizer nos bastidores que também devem sair dos seus partidos e irem para outros e também fazerem uma composição com a administração. Para a gente encerrar, como que você tem visto também essa situação que tem se construído dentro da prefeitura? Olha, quando, mais uma vez, reportando a nossa candidatura, o Marcelo a prefeito e eu a vice, a gente dizia, quando a gente transmitia as nossas propostas para o eleitor, de que a nossa administração seria uma administração de continuidade com avanço. A gente ia manter tudo de muito bom que aconteceu durante os 8 anos da administração da Maria Helena, prefeito, do Marcelo, vice, e avançar naquilo que fosse necessário. E assim tem feito. O Marcelo assumiu dia 1º de janeiro de 2013 e já cumpriu muitos daqueles compromissos que a gente fez com a população. Muitos tópicos do nosso plano de governo já foram concretizados, aquela rotatória lá na Vila Sônia, a própria conquista do tratamento de esgoto, o canil, vai ser construído um CAPS, 3 creches, posto de saúde lá na Lapa, tudo muito bem encaminhado e andando muito bem. Então nós estamos continuando, porque mantivemos aí todas as conquistas e os avanços de 8 anos da Maria Helena e do Marcelo, e avançando naquilo que é preciso.
Então, na verdade, quando a gente coloca São Joaquim como prioridade, São Joaquim acima de tudo nos interesses da governabilidade, do Poder Executivo, o Poder Legislativo entende isso. A Mariana também acho que não teve nenhum projeto de lei que ela mandou para a Câmara que fosse rejeitado, e o Marcelo também não. Então a gente mantém uma relação de muito respeito com todos os vereadores, de todos os partidos, e eles também com o Poder Executivo, comigo e com o Marcelo. Então quando você mantém essa relação de respeito, você consegue caminhar junto naquilo que é de interesse da cidade. E tem sido assim. A Câmara tem sido parceira da administração, tem ajudado muito o Marcelo, a minha, a assessoria, para a gente tocar esses projetos que fazem parte do nosso programa para a cidade durante 4 anos. A gente tem conseguido cumprir isso com o apoio da Câmara, com o apoio da população, com o apoio do governo do Estado, do governo federal, porque isso faz bem para a cidade, é esse o nosso objetivo. A gente quer terminar o nosso mandato daqui a 4 anos, cumprindo aqueles compromissos que nós firmamos e tornando São Joaquim, daqui a 4 anos, uma cidade melhor que aquela que nós pegamos. A ideia é essa. São Joaquim é uma construção de todos, não só de quem administra, mas do povo que trabalha, que estuda aqui, que faz a sua vida aqui. Então essa construção de todos é no sentido de uma cidade cada vez melhor. E na administração, ela tem que contribuir para esse fim, que é desenvolver São Joaquim, gerar renda aqui, gerar emprego aqui, desenvolvimento social com qualidade. É esse o nosso objetivo e tem sido assim que nós temos trabalhado. Então nós estamos muito satisfeitos, a avaliação da administração é extremamente positiva. Acho que isso é um sentimento geral na cidade, que muita coisa está sendo feita, a cidade está andando, a cidade está redonda. Recentemente tivemos a notícia de que as contas de 2013 junto ao Tribunal de Contas vão ter parecer favorável, significa que o orçamento de São Joaquim está sendo bem utilizado, que a lei está sendo cumprida. Isso dá tranquilidade para a gente continuar trabalhando nesse mesmo caminho de desenvolvimento, de realização de coisas importantes para o povo de São Joaquim e para a nossa cidade. Então, esse sentimento de satisfação me parece que é meio generalizado na cidade. Tá certo, Rodrigo. Muito obrigado pela visita hoje aqui no T-Voz. Foi um prazer falar com você. Muito importante porque as pessoas querem saber o que o homem público diz, qual é a opinião. E é muito importante a sua participação aqui. Muito obrigado. E o T-Voz estará sempre de portas abertas para você, para todas as pessoas do PT, que é muito importante isso. Muito obrigado. Eu que agradeço, Estevão, a T-Voz pela oportunidade de falar com essa grande audiência que vocês têm na internet. E toda vez que convidado, saiba que eu me sentirei convocado a estar aqui, porque é uma obrigação mesmo do homem público dizer as coisas que têm acontecido na cidade, no exercício da sua atividade. Então eu que agradeço essa oportunidade. Ok, conversamos, portanto, com o vice-prefeito aqui de São Joaquim da Barra, Rodrigo Borges Nicolau.